Buenas! Sejam bem-vindos ao Vento, Luciano Jacode quem vos fala. O Vento é uma oficina mecânica especializada em Volkswagen Audi aqui em Curitiba. Se você tem interesse em fazer revisão conosco, o link para agendamento está na descrição do vídeo. O vídeo de hoje vai ser sobre esse Passat TSI 211 cavalos, motor TSI de segunda geração. Nós vamos falar sobre sincronismo de motor, mas não aqueles vídeos que você já viu aqui no canal sobre a corrente de sincronismo de motor. Dessa vez nós vamos falar sobre a corrente balanceadora e um defeito que deu aqui, que foi muito curioso e muito difícil da gente diagnosticar, tá? Mas quando a gente chegou nos finalmente, vamos mostrar para vocês como é que a gente descobriu esse defeito, beleza? Então bora lá, bora ver o defeito dessa Passat. Vamos lá! Sincronismo de motor EA888, seja primeira, segunda ou terceira geração, esse Passat é um segunda geração, a gente sabe que esse serviço é um serviço muito complexo de ser realizado. Esse motor já passou por um reparo anterior, acreditamos que seja retífica completa. O cliente comprou o carro em dezembro, estamos agora em fevereiro, então cerca de 2 meses e pouco, tá? Comprou de um particular, não sabe o histórico do carro e o carro começou a bater, começou a fazer barulho. Ele falou: Luciano, eu prefiro que vocês façam um diagnóstico, vocês vejam qual que é o problema do carro. E parecia que o motor estava batendo, que era problema de retífica. E aqui não era, aqui era um defeito de sincronismo e não tinha relação com a corrente de sincronismo. Esse é um serviço, pessoal, que é um serviço de complexidade muito alta. É um serviço que, inclusive, eu ensino na nossa imersão VAG. Né? A imersão, para você que é mecânico, você que é entusiasta, que tem interesse em entrar, o último dia de vendas dela é amanhã. Então, vá lá no nosso Instagram, entra no link, avalia se é para você, se você tem interesse em aprender a fazer esse serviço. Quem aprende a executar esse serviço aqui com maestria, bem feito, do jeito que eu ensino, só esse serviço aqui paga 2 anos de imersão, tá? Eu falei isso para todos os meus alunos, o pessoal que está lá já está todo mundo falando, cara, só a aula de sincronismo valeu a pena entrar na imersão. Então, o que a gente vai comentar hoje aqui? Que além de saber fazer o sincronismo, você tem que entender o funcionamento básico do porquê tem 3 correntes nesse motor e vamos ver exatamente o defeito que colocaram nessa Passat. Chega aí. A gente já desmontou aqui, ó, desmontagem padrão que a gente faz, tá? A gente prefere inclusive trabalhar com a girafa aqui na frente para ficar livre, né? Para poder desmontar lá embaixo, não ter que ficar com o cavalete no motor. E desmonta as 3 correntes no motor, o motor fica assim, nu, na lateral direita aqui, tá, pessoal? Ficou só a corrente da bomba de óleo lá embaixo, tá vendo? Esse motor ele tem 3 correntes, por quê? Tenta mostrar um detalhe pro pessoal aqui, ó. Ele tem 2 eixos aqui, pessoal. Esse eixo que eu estou movimentando aqui, ó. Vocês estão vendo que ele movimenta livre? E um segundo eixo aqui, ó, embaixo, tá? Esse segundo eixo aqui embaixo, ó, tá? Tem um segundo eixo bem no meu dedo aqui. Esses 2 eixos são eixos balanceadores. Eu já falei desses eixos em outros vídeos, aí, inclusive sobre quando perde pressão de óleo no mancal deles, né, que é um dos motivos de retífica. Um dos maiores motivos de retífica de TSI é quando você tem uma perda de pressão de óleo por desgaste nesses mancais. Então existe uma corrente que funciona apenas nesses eixos balanceadores. Esse motor batia, sabe por quê? Porque esses eixos estavam fora de posição. A gente não conseguiu determinar se o eixo estava fora de posição porque o mecânico que fez a retífica desse motor deixou fora de posição ou se foi também um acúmulo de desgaste. Porque, vem aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que estava o conjunto de sincronismo, tá? Olha só, a tampa, a gente já vê aqui, ó, que o mecânico que fez a retífica, ele deu uma exagerada na cola, né, pessoal? Isso aqui é um risco, tá? Porque a cola estava excedida para dentro do motor. Se esse excesso de cola cai para dentro do motor, ele pode entupir um pescador, ele pode, né, vir entupir alguma galeria de óleo e aí sim determinar um fim da vida útil desse motor. E aqui, ó, então são 3 correntes, né? Uma da bomba de óleo que está lá e tem 2 correntes, ó, a corrente maior, que é a corrente do sincronismo do motor, e a corrente menor é a corrente balanceadora. Elas vão montadas aqui, ó. A corrente balanceadora nessa engrenagem maior, nessa engrenagem do meio a corrente do sincronismo no motor e nessa engrenagem da ponta a corrente da bomba de óleo. Quando a gente abriu, pessoal, o que a gente encontra? Primeiro, ó, essa engrenagem que faz todo o sincronismo no motor, olha como é que ela foi forçada para ser encaixada no lugar. Isso aqui, ó, é um dente reto que determina a posição dela lá no motor. Mas você vê que tem um desgaste ali nele, ó, tá? Ela foi forçada a ser colocada lá. E aqui existe um outro dentinho, ó, que inclusive já está plano, ó. Então, isso aqui já estava prestes a pular fora do lugar e aí ia determinar até inclusive se esse motor não ia
atropelar a válvula, tá, pessoal? Então nós vamos ter que trocar essa engrenagem do sincronismo, tá? Outra coisa, isso aqui, ó, é um contra-eixo, é um eixo auxiliar para se colocar a engrenagem que passa essa segunda corrente. Olha só como é que a gente encontrou ele. Quebrado. Aqui é o O-ring que faz a vedação para não perder pressão de óleo nesse contra-eixo. E ele estava assim, ele estava simplesmente montado aqui no lugar, encaixado lá, porque passa um parafuso aqui no fuso, ele estava encaixado lá com essa peça quebrada. Quando a gente desmontou, encontramos ele dessa maneira. Ou seja, é uma peça que a gente vai substituir. Se ele quebrou por conta dessa corrente folgar, ou porque o rapaz montou ele quebrado mesmo, é outra coisa que eu também não consigo determinar. E aqui, ó, a gente já vê que esse conjunto de corrente, ele está inteiramente desgastado. Olha só um dos encostos. Olha aqui, ó, do tanto que ele bateu. Vocês estão vendo que o Teflon já desgastou aqui, ó? Você pega esses 3 encostos laterais, você vê ele todo desgastado. Por quê? Porque a corrente estava batendo. Então o que aconteceu? Esse tensor hidráulico que faz a tensão do conjunto balanceador, ele estava praticamente sem ação. Aquela corrente já está toda esticada e os balanceadores estavam fora de fase. Ou seja, o virabrequim com os comandos superiores estavam em fase, mas o que faz o balanceamento do motor não. Então o motor estava batendo e quem batia eram as massas desses comandos que deveriam tirar a vibração do motor. Como eles estavam fora do sincronismo correto, eles batiam, fazendo o motor, além de vibrar, fazer barulho. Parecia que o motor estava prestes a quebrar. Essa é a verdade. Olha só o desgaste desse aqui, o desgaste desse é muito maior. Ele chega a ter um calo aqui, ó. Vocês estão vendo? É muito alto, pessoal. Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir todo esse kit. Naturalmente, a gente já tinha em estoque os nossos kits originais Volkswagen, tá? Kit de corrente com os encostos laterais e o tensor atualizado, né? Que já estava sendo usado um tensor atualizado nesse carro. E a gente troca sempre o retentor dessa tampa aqui, ó. Dessa tampa inferior. E troca também sempre esse conjunto de juntas da tampa superior. Vou comentar mais uma coisa com vocês aqui, ó. Isso aqui é um defeito bem comum. Essa peneira do geração 1 e 2, a gente remove ela, tá, pessoal? Lá na imersão eu vou ter uma aula para falar só sobre esse cavalete aqui e sobre a distribuição de pressão de óleo nesse cavalete, para que ela serve e por que a gente tira essa peneira. Então você vê, esse motor passou por retífica e o rapaz que fez ela não tinha conhecimento sobre retirar essa peneira. Todos esses conhecimentos, eles são experiência, né? Quem é mecânico há muitos anos sabe, essa experiência a gente vai adquirindo e vai absorvendo ela. Estar compartilhando ela com vocês faz total diferença para quando você pegar um carro desse, você não passar esse tipo de apuro, ou não colocar defeito no carro, ou não acabar perdendo o cliente, que eu acho que é o pior que pode acontecer, a gente perder cliente. É você ter uma pessoa que vai trazer o carro para você frequentemente, vai trazer o pão na tua mesa mês sim, mês não, e aí de repente por conta de um erro, por falta de informação, que a fábrica não dá para nós, então a gente tem que aprender realmente no murro, né? A gente fala, tem que aprender na força de vontade, você acaba perdendo o cliente. Então, se você mexe bastante com esses motores, mas não se sente seguro ainda a ponto de fazer um diagnóstico como esse, entra para a imersão Wagner, tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você quer revisar teu carro aqui conosco na Alvento em Curitiba, o link está na descrição do vídeo. A Alvento é a oficina onde a manutenção do teu Volkswagen Audi não é um gasto, é um investimento. Valeu!